Você já viu um vulcão acordar de repente e transformar o céu em pesadelo apocalíptico? Pois é, meu amigo. Hoje vamos conhecer a história da erupção do Monte Pinatubo em 1991, nas Filipinas, que deixou os cientistas de cabelo em pé. Estamos falando de uma das erupções mais violentas do século XX, que mandou 10 bilhões de toneladas de rocha e cinza para a atmosfera. Criou nuvens de material vulcânico que alcançaram 35 quilômetros de altura e literalmente mudou o clima do planeta inteiro por 2 anos. É história de destruição monumental, mas também de ciência salvando milhares de vidas. E se você curte fenômenos naturais extremos e histórias científicas fascinantes, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, porque a gente vai mergulhar fundo nesse evento geológico de arrepiar. Olha só, antes de falar da erupção em si, precisa entender o contexto. O Monte Pinatubo fica na ilha de Luzon, nas Filipinas, cerca de 90 quilômetros a noroeste de Manila. Antes de 1991, era vulcão praticamente esquecido. Estava quieto há mais de 500 anos, coberto de vegetação densa, considerado adormecido. Comunidades inteiras viviam nas suas encostas sem medo nenhum. Que engano perigoso, né? Agora me diz uma coisa. Você moraria tranquilo ao lado de um vulcão só porque ele está quieto há séculos? Pois milhares de filipinos moravam. E para piorar, tinha também a Base Aérea Clark, dos Estados Unidos, bem pertinho. Instalação militar enorme com milhares de americanos e filipinos trabalhando lá. Era bomba relógio geológica esperando o momento de explodir. E sabe quando começaram os primeiros sinais de problema? Em abril de 1991. Moradores locais sentiram tremores de terra, viram vapor saindo de fissuras no chão. Perceberam que algo estranho estava rolando. Era o gigante adormecido, começando a acordar depois de 5 séculos de sono. Isso não te dá um arrepio? Você consegue imaginar a tensão crescendo? Os cientistas do Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia correram para o local para investigar. Instalaram sismógrafos, mediram gases, mapearam tremores. E o que descobriram foi assustador. Magma estava subindo rapidamente sob o vulcão, pressão estava aumentando, erupção massiva era iminente. Deixa eu te contar sobre a corrida contra o tempo que começou. Os cientistas sabiam que a erupção estava chegando, mas quando exatamente? E qual seria a intensidade? Evacuar cedo demais criaria pânico e custo desnecessário. Evacuar tarde demais resultaria em tragédia. Era a decisão que pesava toneladas nos ombros deles. E olha que complicação adicional. Começaram as explosões freáticas. Eram explosões causadas por água subterrânea, virando vapor instantaneamente ao contato com rocha superaquecida. Cada explosão mandava cinza e rochas para o ar, criando colunas de fumaça. Era aviso claro, o vulcão estava esquentando os motores. Agora vem cá, sabe o que torna a erupção do Pinatubo especialmente alarmante para os cientistas? O tipo de magma. Era magma rico em sílica, viscoso, explosivo. Não era aquele magma fluido que escorre como lava no Havaí. Era massa pastosa, cheia de gases dissolvidos, tipo champanhe agitada demais. Quando a rolha sai, explode com violência monstruosa. E vamos falar dos avisos crescentes. Em junho, frequência e intensidade dos tremores aumentaram dramaticamente. Pequenas erupções começaram a acontecer. Dome de lava começou a crescer na cratera. Cada sinal apontava: a grande erupção estava chegando. Os cientistas elevaram o nível de alerta repetidamente. Que nervosismo danado! Deixa eu te contar sobre a evacuação. Baseados nos dados científicos, autoridades ordenaram evacuação de zonas ao redor do vulcão.
Mais de 60 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas, suas fazendas, suas vidas. Imagina deixar tudo para trás sem saber se vai ter para onde voltar? Era drama humano massivo. E a base aérea Clark? Os americanos evacuaram também. Retiraram pessoal, aviões, equipamentos. Base que era símbolo de presença militar americana na Ásia foi abandonada diante da fúria iminente da natureza. Tecnologia militar não vale nada contra vulcão enfurecido. Viu? Você já parou para pensar na pressão psicológica? Famílias evacuadas, vivendo em abrigos temporários, cientistas trabalhando dia e noite monitorando, autoridades tomando decisões difíceis e o vulcão ali roncando, ameaçando, mas ainda não explodindo totalmente. Era tensão que não acabava mais. Agora me responde. Você não ficaria apavorado vendo aquele monstro geológico acordando? E então chegou o dia fatídico. 15 de junho de 1991. O Pinatubo finalmente soltou toda a sua fúria acumulada em 5 séculos. Foi explosão de magnitude que poucos testemunharam na história moderna. E olha que coincidência azarada! Justamente naquele dia, um tufão chamado Iunia passou pela região. Tempestade tropical massiva, com chuvas torrenciais acontecendo ao mesmo tempo que erupção vulcânica. Era a combinação diabólica que multiplicou a destruição. Natureza mostrando quem manda. Deixa eu te contar como foi a erupção principal. Às 13h42, a montanha literalmente explodiu. Coluna eruptiva subiu 35 quilômetros na atmosfera, penetrando a estratosfera. Rochas derretidas, cinzas, gases, tudo sendo arremessado com força inimaginável. O barulho deve ter sido ensurdecedor, o espetáculo aterrorizante. E sabe o que é mais assustador? Fluxos piroclásticos, avalanches de gás superaquecido, cinza e rocha fragmentada descendo as encostas a centenas de quilômetros por hora, temperatura de 700 graus Celsius. Tudo no caminho era incinerado instantaneamente. Vilarejos inteiros foram engolidos em minutos. Você consegue imaginar nuvem mortal de material vulcânico descendo a montanha à velocidade de carro de corrida? Não tem como fugir, não tem como se proteger. Por isso, a evacuação prévia foi crucial. Se aquelas dezenas de milhares de pessoas ainda estivessem lá, a tragédia seria apocalíptica. Agora, deixa eu te falar sobre as lahars, outro pesadelo que Pinatubo criou. Com cinza acumulada nas encostas e chuvas torrenciais do tufão, formaram-se avalanches de lama vulcânica. Eram rios de lama densa carregando rochas, árvores, destroços, descendo vales e soterrando tudo. Destruição que continuou por anos após a erupção. E olha que impacto global impressionante! A quantidade massiva de dióxido de enxofre lançada na estratosfera formou o véu de aerossóis ao redor do planeta. Esses aerossóis refletiam luz solar de volta para o espaço, resfriando a superfície da Terra. Temperatura global caiu cerca de 0,5 graus Celsius nos 2 anos seguintes. Deixa eu te contar algo fascinante. Cientistas usaram o Pinatubo como experimento natural para estudar mudanças climáticas. Observaram como aerossóis vulcânicos afetam temperatura, padrões de chuva, circulação atmosférica. Foi laboratório planetário involuntário que gerou dados científicos valiosos. E sabe por que cientistas ficaram tão alarmados especificamente? Primeiro, pela violência extrema da erupção. Segundo, pela quantidade absurda de material ejetado. Terceiro, pelo timing perfeito com tufão que multiplicou danos. Quarto, pela ameaça à população enorme e infraestrutura militar importante. Era tempestade perfeita geológica. Você já pensou no que teria acontecido sem monitoramento científico? Sem os vulcanólogos detectando sinais, sem avisos progressivos, sem evacuação organizada.
Dezenas de milhares poderiam ter perecido. Foi triunfo da ciência aplicada, salvando vidas em escala massiva. Agora me diz sinceramente, você não acha impressionante que ciência conseguiu prever erupção com semanas de antecedência? Claro que não sabiam hora exata, mas sabiam que vinha, sabiam que seria grande, sabiam onde seria perigoso. E essa informação permitiu ação salvadora. E vamos falar das consequências de longo prazo. A paisagem ao redor do Pinatubo mudou completamente. Rios mudaram curso, vales foram preenchidos com depósitos vulcânicos, vegetação foi destruída. Levou anos para a região começar a se recuperar. Natureza cicatrizando lentamente as feridas da fúria vulcânica. Deixa eu te contar sobre impacto econômico. Centenas de milhares de pessoas ficaram desalojadas. Agricultura foi devastada. Infraestrutura destruída. Base Aérea Clark nunca mais reabriu como base americana. Foi devolvida às Filipinas. A erupção literalmente mudou a geografia política e econômica da região e tem aspecto científico importante. O Pinatubo virou caso de estudo clássico em vulcanologia. Universidades ao redor do mundo ensinam sobre essa erupção. Foi oportunidade de testar modelos de previsão, refinar técnicas de monitoramento, aprender sobre comportamento de vulcões explosivos. Você sabia que até hoje continuam monitorando o Pinatubo? Colocaram rede permanente de sensores, mantém vigilância constante, porque vulcão que erupciona uma vez pode erupcionar novamente. É aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Não vão ser pegos de surpresa de novo. Agora deixa eu te falar sobre lahar contínuo. Por anos após 1991, cada estação de chuvas reativava lahars. Cinza acumulada nas encostas era mobilizada pela água, criando avalanches de lama sazonais. Algumas comunidades foram evacuadas repetidamente. Era desastre que se estendia temporalmente. E olha que ironia trágica. Alguns dos que foram salvos pela evacuação de 1991 acabaram enfrentando dificuldades terríveis depois, vivendo em campos de refugiados por anos, perdendo meios de subsistência, comunidades fragmentadas. Foi salvação física, mas sofrimento prolongado. Deixa eu te contar sobre sistemas de alerta melhorados após Pinatubo. A experiência ensinou lições valiosas sobre comunicação de risco, coordenação entre cientistas e autoridades, logística de evacuação. Protocolos desenvolvidos lá foram aplicados em outros vulcões ao redor do mundo. E sabe o que é esperançoso? A resiliência humana. Filipinos retornaram, reconstruíram, plantaram de novo. Hoje, a vida ao redor do Pinatubo novamente, agricultura recuperada, até turismo vulcânico. É testemunho da capacidade humana de se recuperar de catástrofes naturais. Você não acha que Pinatubo nos ensina a humildade diante da natureza? Toda nossa tecnologia, poder militar, civilização moderna, nada disso impediu o vulcão de explodir. Mas ciência e cooperação permitiram salvar vidas. É lição sobre limites e possibilidades. E para finalizar com reflexão científica, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 alarmou cientistas pela violência extrema, impacto global e desafios de previsão. Mas também demonstrou triunfo da vulcanologia moderna. Transformou potencial tragédia com centenas de milhares de vítimas em evacuação bem-sucedida, salvando incontáveis vidas. É história de terror natural, mas também de heroísmo científico. Então, e aí? Depois de conhecer essa história monstruosa, você não fica impressionado com o poder dos vulcões e importância da ciência? Pinatubo foi alarme ensurdecedor que ainda ecoa nos estudos vulcanológicos hoje.
E não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo, porque a gente vai continuar explorando fenômenos naturais extremos que moldaram nosso planeta.